Agora nós vamos desenvolver o exercício 5.23. Vamos ler o enunciado para saber o que está sendo pedido. A rampa de um navio tem peso de 200 libras e centro de gravidade em G. Então, o peso da rampa vale 200 libras. Ele está pedindo para determinar a força no cabo CD para sustentar a rampa. Ele está considerando que essa rampa está na iminência de levantar. Ou seja, ele quer saber a força mínima necessária para iniciar o levantamento. A força de forma que a rampa esteja na iminência de levantar. E depois ele quer as forças de reação no pino A, tanto em X como em Y. Então vamos analisar essa questão. O que nós temos aqui? Nós temos, em cima, nós temos uma rampa com as dimensões mostradas. Essa rampa está sendo sustentada pelo cabo CD. Ele está pedindo a força no cabo CD de forma que a rampa fique no instante entre levantar e não levantar. Ele está quase levantando, mas não está levantando. Ele vai estar na transição de levantar a rampa. Ou seja, a reação no ponto B vai ser igual a zero. Então a gente vai considerar que a reação no ponto B seja igual a zero. A força no cabo CD, como nós vimos na aula passada, essa força de reação vai estar na direção do cabo, né? Vai estar na direção do cabo e vai ter um sentido. Só pode ter um sentido, ou seja, no sentido de tração, né? Uma força de reação no cabo só pode ser de tração. Então, considerando isso, nós sabemos que a força no cabo vai estar nessa direção e nesse sentido como mostrado, né? Então, eu fiz um esboço do diagrama de corpo livre do sistema que nós estamos analisando. Eu coloquei as dimensões da rampa, o ângulo de inclinação da rampa de 20 graus em relação ao eixo das abscissas, a força-peso que está àquela distância do ponto B e do ponto A, e a força do cabo que eu estou chamando de TC. Então nós vamos analisar aquela distância da rampa e a força do cabo de forma separada, para ficar mais claro. Então vamos analisar primeiro a distância da rampa e o seu ângulo de inclinação. Então nós temos aqui a distância da rampa que vale, vamos escrever aqui então, 4, 3 e 6. Aqui eu tenho um ângulo de 20 graus. Com isso eu posso achar as alturas e as larguras desse triângulo retângulo. Vamos lá então. 4, 20 cosseno vezes 3, 7, meia. Então aqui eu vou ter 3,76. Depois 7, 20 cosseno vezes, vou descontar do 3 ponto, vamos arredondar primeiro, vamos dizer que isso vale 6,58 e vamos descontar de 3,76. Então aqui vai ficar 2,82. E por último, eu vou ter 4,
3, 6, 20 cosseno vezes, então aqui eu vou ter 12,22, vamos arredondar, 3,76, 2,82, soma, subtrai, vai ficar então 5,64. Então, só recapitulando, se eu pegasse 3 e multiplicasse por cosseno de 20, eu ia obter diretamente esse resultado. Eu poderia também, de forma mais simples, pegar o 6 e multiplicar por cosseno de 20, obtendo já o resultado direto, né? Então, tanto faz a forma como eu vou estar procedendo. Continuando, se eu achei as larguras, eu quero agora achar as alturas. Continuando, 4, 20 seno vezes 3, 20 seno vezes 6, 20 seno vezes. Então, vou ter 1,37, 1,37, 1,03, 1,03 e 2,05. 2,05. Bom, eu não vou precisar de todas essas dimensões, né? Mas só para reforçar a ideia de como encontrar essas dimensões, né, as larguras e as alturas, né, nesse triângulo. E agora aqui, vamos analisar a força T. O que eu tenho? Vamos comparar no desenho. Eu formo um ângulo de 30 graus em relação ao eixo das ordenadas. Logo, eu formo um ângulo de 60 graus em relação ao eixo das abscissas. O que eu tenho, então? Interpretando, eu vou ter 60 e 30. Assim eu consigo achar o TX, que vai valer TC cosseno de 60, e TY, que vai ser TC seno de 60 ou cosseno de 30. Cosseno de 30. Então esse aqui é o TCY e esse TCX, né? Bom, o que eu vou precisar fazer? Eu quero encontrar a força no cabo TC. Então, TC é uma incógnita. As forças de reação no pino A também são incógnitas. E no ponto B eu sei que eu não tenho reação, porque como eu estou quase levantando a rampa, a partir do momento que eu perco o contato com o solo, em B eu não tenho mais reação. Logo, a força de reação no ponto B vai ser igual a zero. Com isso, eu posso realizar somatório de momento em relação ao ponto A para encontrar a força ao longo do cabo CD. Então, eu vou proceder dessa forma. Somatório de momento. Agora eu estou aplicando as equações de equilíbrio, né? As equações de equilíbrio. Primeiro eu analiso o problema, depois eu aplico as equações de equilíbrio. Claro que eu posso partir do pressuposto que o meu sistema está em equilíbrio, aplicando as equações de equilíbrio inicialmente, porém eu preciso organizar o meu sistema, encontrando as componentes das distâncias e das forças, para depois jogar nas equações de equilíbrio. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar quem? As forças multiplicadas pelas distâncias, sempre em relação ao ponto A, que é o meu ponto de referência nesse caso. Então eu estou realizando o momento em relação ao ponto A. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a força P que está nesse ponto, essa aqui é a força P, e vou multiplicar pela distância em relação ao ponto A, que vale 5,64. Então vai ficar a força P multiplicado por 5
2,64. E essa força vai causar um momento no sentido anti-horário. Logo, vai ser positivo. O que mais que eu tenho? Eu vou ter a força TC sendo aplicada, porém eu preciso das componentes x e y para jogar na equação. Então vamos botar aqui Tx vezes Ty vezes. Vamos simplificar melhor. Vamos fazer passo a passo. Pegar a distância em y do ponto C ao A. Ponto C ao A em y. E a distância do ponto C até o ponto A em x. Tudo isso igual a zero. A minha força na direção x vai tender a causar um momento no sentido anti-horário, por isso vai ser positivo. E a minha força em y vai tender a causar um momento no sentido horário, por isso negativo. Vamos substituir então. A força-peso vale 200, multiplicado por 5,64, mais eu tenho a força TC, multiplicado por quem? Por seno de 30, né? Tx é igual a TC cosseno de 60, ou seja, Tx é igual a TC seno de 30, multiplicado por dCAY. dCAY está onde? Vamos analisar onde estão os pontos. Aqui está o ponto G. Aqui está o ponto G. Aqui está o ponto C. Ponto C. Ponto C até o ponto A e na direção X vai ser quanto? 2,82 mais 5,64. E na direção Y vai ser 1,03 mais 2,05. No entanto, eu preciso da distância de C até A na direção Y. Distância do ponto C até o ponto A na direção Y. A distância do ponto C até o ponto A na direção Y vai ser quanto? O ponto A está nesse ponto, o ponto C está nesse ponto. E a distância na direção Y... A distância na direção Y entre o ponto A e o ponto C vai ser de 2,05 mais 1,03. Isso vai dar quanto? Vai dar 3,08. Menos TY. Quanto é que vale TY? TY vale TC vezes cosseno de 30. TY vale TC vezes cosseno de 30. Multiplicada pela distância entre o ponto A e o ponto C na direção X. Qual é a distância do ponto A até o ponto C? Do ponto A até o ponto C. Do ponto C até o ponto A. Ou seja, do ponto A até o ponto C na direção X. Eu quero a distância entre esses dois pontos na direção X. Aqui eu estou aplicando geometria analítica pura, né? A distância entre o ponto C e o ponto A na direção X vai ser quanto? Vai ser 6, 4, 8. 6, 4, 8. 8,46. Vamos conferir. 6 mais 2. 4 mais 2, 6. 6 mais 8 vai dar 14. 5 mais 2, 7. Com 1, 8, certinho, 5,646. Tudo isso é igual a zero, porque o meu sistema está em equilíbrio estático, tratando-se de um corpo rígido em equilíbrio no plano. Então, agora, o que eu faço? Eu preciso isolar a minha variável TC. Vamos lá então. TC vai ser igual a... Bom, aqui eu vou jogar já tudo na calculadora, porque é só matemática nesse caso. Isso você pode praticar com mais calma em casa. Então eu já vou colocar direto, eu já vou isolar o TC e encontrar ele de forma bem direta. 200 vezes 5,64. Passo para o outro lado dividindo.
seno de 30 vezes 3,08. Isso vai estar tudo negativo. Mais 8,46 vezes cosseno de 30. Então, eu joguei tudo na calculadora, como vocês podem ver, né? Obtive quanto? 194. 194,9. 194,9. Se quiserem deixar 195, pode ser também. Como eu sempre comento, estando 5% dentro da margem, eu considero certo. Então, essa é a força do cabo TC. Mas o problema não acabou. A gente precisa encontrar as componentes do pino A. Opa! Somatório de forças em X, eu estou aplicando as equações de equilíbrio. Somatório de forças em Y, aplicando as equações de equilíbrio, né, para encontrar o que nós precisamos. A gente quer encontrar o AX nesse caso e o AY nesse caso. O que nós temos? Aqui nós vamos ter menos P e o cabo TY está para cima, então vai ser positivo. Mais TY, tudo isso igual a zero. TX está para a direita, positivo então. Mais TX. TCX igual a zero. Aqui é TCY. Bom, vamos ter então AX mais 194,9 vezes seno de 30. Tudo isso igual a zero. E nesse caso, AY menos 200 mais 194,9 vezes cosseno de 30. Tudo isso igual a zero. Quanto é que vai dar X e quanto é que vai dar AY? Falem aí pra mim. Vamos jogar na calculadora para encontrar AX e AY. 194,9 30 seno vezes. Então aqui ficou menos 97,45 libras. E no segundo caso, 200, 194,9 30 cosseno vezes menos 31,21 libras. Certo? Então, com isso, nós encontramos as componentes do pino A. Só deixa eu conferir rapidinho. Esse é o exercício ponto 23. Encontrei as respostas. Eu queria conferir para ver se está correto. E está correto, eu só estava conferindo as respostas. Então, em AX obtive 97,45 libras e em AY 31,21 libras. Eu poderia pedir a resultante no ponto A. Como é que eu faço para encontrar a resultante? Vocês já sabem. É só tirar Pitágoras. É muito fácil fazer isso.
Eleva os dois ao quadrado, tira a raiz e obtém quanto? Um valor de 102,33, arredondando, libras. Então esse é a resultante. Como é que eu represento isso? Eu sei que o AX está no sentido negativo e a Y no sentido positivo com valor menor. Então, eu vou ter uma resultante no segundo quadrante. Por quê? Porque o meu AX é negativo e o meu AY é positivo. Então, eu vou ter aqui 102,33 libras. Aqui eu estou arredondando já. 102,3 libras. Ficou muito feio isso. Vou fazer aqui embaixo. Vou fazer aqui embaixo com mais calma. A Y, AX e A que vale 102,33 libras. Faltou encontrar o ângulo de orientação, que vai ser igual a Y sobre AX. Θ igual a arco tangente de 31,21 sobre menos 97,45. Quanto é que vai dar esse cara? 31,21 97,45 dividido, tiro o arco tangente, vai dar menos 17,75. Vamos pensar o seguinte. Agora tem que, como eu falo às vezes brincando, tem que forçar a mente. Tem que dar uma forçadinha na mente. Trigonometria não é tão direto quanto se parece. Que essa rotação estaria no sentido horário com valor de menos 17,75 aqui. 17,76 graus. Isso está aqui também. 17,76 graus. Então o que eu obtenho? Eu obtive um valor de 17,76 graus aplicando o arco tangente do cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? E como é negativo, eu rotacionei no sentido horário, que equivale àquele ângulo com essa orientação no segundo quadrante. Lembrando que tangente é negativa no quarto e no segundo quadrante, ou seja, no segundo e no quarto quadrante. E a calculadora sempre pega o mais próximo, por isso que a calculadora pegou menos 17,76 graus, porque a calculadora vai pegar o valor que está mais próximo do zero, né? Mas esse ângulo vai equivaler a este, né? Que vai ser 180 menos 17,76. Vamos fazer o teste? Vamos. 180, soma. Se eu tirar a tangente desse cara, quanto é que eu vou obter?
menos 0,32. E quanto é que valia aquela divisão? 31,21, 97,45 negativo. Opa, não é que bateu? Né? Ou seja, o arco tangente dessa divisão, se eu pegar esse valor de 31,21 dividir por menos 97,45 e tirar o arco tangente, eu vou obter ou menos 17,76 ou o 180 menos 17,76, né? Então essa é a forma de representar o meu vetor com sua orientação, ou seja, o meu vetor A, que é o vetor resultante das componentes x e y, vale 102,33 libras e tem uma orientação conforme mostrado, com um ângulo de 17,76 graus em relação ao eixo das abscissas, mostrado no segundo quadrante, sendo representado no segundo quadrante, como ilustra esse esboço, né? Então, com isso, nós estamos concluindo este exercício. Lembrando que eu complementei ele pedindo a resultante dos componentes AX e AY e encontrando o seu ângulo de orientação em relação ao eixo das abscissas, como mostrado.